Olá, que bom estar aqui com você. Hoje eu queria falar um pouquinho sobre o que é o Dia de Ação de Graças. O que ele tem a ver com a bondade de Deus e o que tudo isso tem a ver com você e comigo. Então vamos começar com uma breve história do Dia de Ação de Graças. Lá nos anos 1500, 1600, a época das grandes colonizações, houve uma grande migração da Inglaterra para o norte da América. E, em geral, aqueles que eram menos favorecidos foram enviados para o lado de cá do oceano com o apoio do governo da coroa inglesa. Era uma espécie de evacuação humana, mas essa é outra parte da história. Um grupo em particular também veio para a América do Norte naquela época, os chamados peregrinos. Essas eram pessoas um pouco mais cultas e esclarecidas. Eles foram chamados também de puritanos e eram pessoas que estavam tendo a sua liberdade religiosa reprimida lá na Inglaterra. Eles não podiam exercer a fé livremente, estavam sendo perseguidos de algumas formas, porque eram críticos da corrompida igreja estatal, a igreja anglicana da Inglaterra. Então vir para a Inglaterra, para Nova Inglaterra, foi um jeito deles desfrutarem da liberdade religiosa que eles tanto queriam. É aí que entra em cena o famoso navio Mayflower, em 1620, vindo da Europa. Ele atraca em Massachusetts, na Nova Inglaterra, América do Norte. Quando eles aportaram, pegaram um frio intenso e um sol ruim, e o primeiro inverno deles foi terrível mesmo, matou quase metade da colônia. Mas aqueles que sobreviveram àquele inverno tenebroso receberam um verão de grande fartura no ano de 1621. Tiveram muitos peixes, carne de veado, peru, milho, cevada, ervilha, muitas coisas. Deus tinha sido tão bom com eles que esses peregrinos decidiram então fazer um tempo de oração e de celebração que nós conhecemos até hoje como Dia de Ação de Graças, que na verdade era um banquete de gratidão a Deus. E além da alimentação tradicional, o menu do Dia de Ação de Graças incluía ganso, pato, veado, marisco, enguia, alho-poró, creme de favas e milho, agrião, ameixa silvestre, pão de milho, um monte de coisas. Essa celebração acabou se tornando uma tradição nos Estados Unidos e no mundo afora. Por lá, o Dia de Ação de Graças é um feriado muito importante, seguido da sexta-feira, que é o Black Friday, que nós também temos ouvido falar muito sobre isso aqui. Na verdade, o grande tema do Dia de Ação de Graças é a celebração da bondade de Deus, que é muito frequente também na Bíblia Sagrada. Em Esdras, capítulo 3, versículo 11, diz assim: com louvores e ação de graças entoaram este cântico ao Senhor. Ele é bom, seu amor por Israel dura para sempre. Então todo o povo louvou o Senhor em alta voz, pois haviam sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Mas o que é a bondade de Deus celebrada no Dia de Ação de Graças? A gente pode definir bondade de Deus como uma disposição divina de promover a felicidade de todas as suas criaturas. E nós, seres humanos, somos objeto especial do amor de Deus. A misericórdia de Deus, por exemplo, é a bondade de Deus exercida para com os miseráveis, significa ter compaixão, clemência, gentileza por nós. A graça de Deus é o amor, a bondade exercido por quem não merece. Todos os elementos da bondade de Deus existem nele de maneira infinita, imensurável, são eternos e são também imutáveis. Será que o ser humano tem a tendência de valorizar ou desprezar a bondade de Deus? Eu acho, e você concorda comigo, que a tendência nossa é desprezar a bondade de Deus, questionar por que coisas ruins acontecem ou focar somente nas coisas ruins. Por exemplo, nessa pandemia, eu ouvi muita gente questionando Deus, por que da pandemia? E não conseguindo enxergar muitas bênçãos de Deus no meio da pandemia e através da pandemia. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 2, versículo 4, escreveu o seguinte: ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Qual é a nossa falha? Não entender que a bondade de Deus, preste atenção, impede que a gente caia mortos cada vez que a gente comete um pecado. Deus tem o direito de nos fulminar.
mas por sua bondade nós continuamos respirando. Isso não é muito bom? A palavra desprezar, usada por Paulo aqui, desprezar as riquezas da bondade de Deus, significa uma falha grosseira em dar o devido valor ou reconhecer a importância da riqueza da bondade de Deus e de todos os benefícios que Ele dá. Os peregrinos que criaram o dia de ação de graças, ao invés de olharem o inverno rigoroso e ficarem reclamando, conseguiram olhar o verão farto que tiveram no ano seguinte e deram graças a Deus. Na verdade, como Jesus, nosso Senhor, nos ensinou, cada pessoa da face da terra experimenta a bondade de Deus de várias formas. Jesus disse assim, que Ele, o Senhor, dá a luz do sol, tanto a maus como a bons, e faz chover tanto sobre justos como sobre injustos. Então, comida, calor, água, o ar, o céu, a vegetação, as pessoas, tudo que nós temos de bom, nós achamos muitas vezes que são coisas normais, que são coisas comuns e esquecemos de agradecer. Esses dias eu ouvi uma história que não sei se é verdadeira ou não, mas ilustra muito bem esse ponto. A história conta de um senhor de uns 90 anos de idade que acabou contraindo coronavírus e ficou adoecido pela Covid-19. Ele precisou de respiração artificial e pagar por diárias para poder respirar. E quando ele soube o preço, imediatamente ele se pôs a chorar. E todo mundo achou que ele estava chorando porque não poderia pagar pelos aparelhos, mas na verdade ele era um homem rico. E ele chorou porque ele caiu em si e pensou que durante 90 anos da vida dele, ele respirou normalmente e nunca agradeceu o privilégio de respirar. Agora que ele precisava pagar uma fortuna para conseguir respirar, ele reconheceu quão importante é essa dádiva que ele tem na vida dele. Sabe como a bondade de Deus é demonstrada de forma especial? Pela paciência que Ele tem por nós e que pretende produzir em nós o arrependimento. A bondade de Deus se manifesta em sua paciência para conosco. Paulo escreveu não reconhecendo a bondade de Deus que leva ao arrependimento. Romanos 2,4. Paciência significa que Deus retém o julgamento, por isso Ele é bondoso. Deus tem o poder e o direito de executar vingança, mas Ele não o faz. E essa bondade tem como objetivo nos levar ao arrependimento. O apóstolo Pedro escreveu, ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O que é arrependimento? É deixar de desprezar Deus, deixar de desobedecer a Deus e passar a dar a Ele a honra e a obediência que Ele merece, com amor no coração. E isso vai incluir começar a ter gratidão pela bondade dEle, que permite que nós vivamos apesar dos nossos pecados. Que resposta que a gente precisa dar à bondade de Deus? Como responder? Como retribuir? A resposta é ação de graças. Nós precisamos reconhecer, como está escrito em Tiago 1,17, que tudo de bom que recebemos e tudo que é perfeito vem do céu, vem de Deus, o Criador das luzes do céu. Pense bem, que tipo de reação na sua vida a bondade de Deus tem produzido? Você é uma pessoa constantemente grata pelo que Deus tem oferecido a você? Ou você se esquece daquele que é o sustentador e é indiferente para com ele? O orgulho faz com que a gente ache que as coisas boas da nossa vida são normais. É normal ter isso, é normal ter aquilo. E aquele senhor de 90 anos mostrou que não. Muitas vezes a gente precisa passar por uma situação difícil para reconhecer o valor do ar, da água, das pessoas, do trabalho e da saúde e tudo mais. O orgulho, muitas vezes, faz algo pior. Faz com que a gente acredite que as coisas boas vieram das nossas próprias mãos e que nós somos merecedores. O grande rei Davi, no Salmo 103, mostra como tem que ser a nossa resposta à bondade de Deus. Ele escreveu assim, nesse lindo poema: bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser. Bendiga o Senhor a minha alma, não esqueça nenhuma de suas bênçãos. É Ele quem perdoa todos os seus pecados, cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia.
Nada melhor do que a gente terminar essa conversa mencionando a expressão máxima da bondade de Deus para comigo e com você. A demonstração máxima da bondade de Deus é a morte de Cristo na cruz. Em Romanos 5,8, Paulo diz assim: mas Deus prova o seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós, quando ainda éramos pecadores. Que nessa semana e nesse dia de ação de graças, você possa reconhecer a bondade infinita de Deus na sua vida. Muito obrigado.